Ora, viva! Então, o que é que querem saber? Boa noite. O que é que querem saber? Quem quer fazer a primeira pergunta? Eu já estou habituado, porque isto não é uma blaga, é uma forma de estar na vida, não é? Fazer perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, basta fazer um gesto. Parece que há por aí um micro. Se calhar não há. Mas podem falar um pouco alto, que eu vou fazendo aqui a tradução. Já tenho uma pergunta. Vamos lá. Quem sou eu? Depende dos dias. Hoje, ainda estou a pensar quem sou. Sou um velho professor, que tem o privilégio de estar com gente jovem. Eu não sou puxa-saco, eu já fui jovem também. Então hoje eu penso que sou um aprendiz, porque os mais jovens sabem mais que os mais velhos. Eu vim aqui para aprender. E agora começaram a pensar, ele está a brincar, não é? Não, estou a falar sério. Não sei se sabem aquela história da criança que pergunta ao pai: papai, é verdade que os mais velhos sabem mais que os mais novos? E o pai respondeu: com certeza, meu filho. Foi sempre assim ao longo do tempo. Os mais velhos sabem sempre mais que os mais novos. Aí o jovem perguntou: mas então explica-me, papai, quem foi que inventou a máquina a vapor? Foi o Watt ou foi o pai do Watt? Leva 3 segundos para rir, 4, 5. Lá em Portugal leva para aí meio minuto para as pessoas entenderem. Aqui foi rápido, foi rápido. Então já perceberam que os mais jovens sabem mais que os mais velhos. Hoje, estava ali a pensar... Mais pertinho, muito obrigado. Estão a ver? Jovem vem-me aconselhar. Eu tenho 5 netos, eu aprendo com eles. Vou muitas vezes a Portugal para brincar com eles. Brincar com as ideias, brincar com a criança grande que cada um de nós tem dentro de si. E ai daquele que mata a criança grande porque não fica adulto. Adultera-se. Então, meus amigos, mais outra pergunta, que esta eu já escapei sem responder. Depois eu vou pensar e posso mandar por e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail. O que é que eu gostaria de falar para vós hoje? Isso eu não sei. Perguntam-me sempre: o que é que você vai falar agora na palestra? Eu digo: não faço ideia nenhuma. E não faço mesmo. Na vida vale a pena estar quando nós estamos tão autênticos quanto é possível. E para isso temos de saborear o momento. Como o goleiro na hora do pênalti. E já temos outra pergunta. Esta foi forte. Eu mereço. Foram muitos os erros. Eu tenho um livrinho, eu escrevo muito. Não escrevo bem, mas escrevo muito, porque gosto de comunicar. E eu tenho um livrinho sobre isso. Eu não estou a fugir à pergunta, quais são os meus erros, mas fundamentalmente os meus erros foram sempre erros de relação com o outro, de desrespeito do outro. E nunca me penitenciarei disso. Aprendi muito, lógico, mas ainda tenho muito para aprender, com certeza, antes de ser cremado. E então, fazer creme. Eu gosto de brincar. Então eu tenho um livrinho sobre isso. Não estou a fugir à pergunta, mas como eu tenho o livro escrito, tu sabes ler. Eu não vou aqui falar o livro, tu lês o livro e depois a gente conversa. Eu vou deixar o meu e-mail para ti e para quem quiser. É porque isto vai ser uma horinha de conversa rápida e depois eu gosto de continuar a conversa nos e-mails, porque é uma forma de continuar e aprender. O meu e-mail, para quem quiser, podes pôr também aí, é jpacheco, muito original, não é? Jpacheco. Só que já havia eu tive que acrescentar um pontinho, jpacheco, ponto, 1951, uma boa ideia, não é? 1951, já perceberam qual é a minha idade, @gmail.com. Respondo a todos os e-mails, tá bom? Então, eu mando um livrinho. O livrinho chama-se Dicionário das Utopias.
Vamos ouvir. Tem algum microfone que possa passar por aí? Os meus amigos lá de dentro, se tiverem microfone, senão os que estão lá atrás, coitados, não fazem pergunta, mas vamos lá. Tem? Olha que bom. Muito obrigado. Depois vão passando o microfone por aí, mas ninguém fica com ela. Hein? Vamos lá ver. Boa noite. Opa. Tá bom. Já que você é especialista em educação, qual os erros que você considera na educação atual, na transferência de conhecimento? A gente considera, a gente pensa em várias formas de aprender, de trocar experiência, a gente está no médio para isso, para crescer, para melhorar. O que você considera hoje, diante dessa experiência que você tem, o principal erro e o que a gente pode melhorar, a forma de transferir o conhecimento? Porque eu vejo que hoje o conhecimento ele é muito mal transferido nas escolas, nas universidades. Isso é uma opinião pessoal. E acredito que poderia ser melhor. O que você sugere quanto a isso? Tudo o que eu diga enfim, é fruto de ignorâncias, mas é aquelas ignorâncias que eu vou alimentando com algumas certezas pelo meio. E a resposta é esta. Um dos maiores erros, um dos maiores equívocos hoje na educação é pensar que se pode transferir conhecimento. E pouca informação se transfere. Isto é, nós não aprendemos o que o outro diz, aprendemos o que o outro é, a aprendizagem antropofágica. Quem teve um professor de quem não gostou, pouco ou nada aprendeu nessa disciplina. Basta lembrar, cada um de nós. Então, é um erro pensar que realmente existe essa transferibilidade. Não existe. É um equívoco. E é um equívoco que se paga caro. Ou dá origem a 30 milhões de analfabetos no Brasil, por exemplo. Nem a alfabetização se consegue fazer. Mas é muito mais do que isso. Eu não quero ser ingrato para com os professores, injusto. Eu tenho nos meus colegas professores companheiros que eu respeito, mas eles muitas vezes ignoram que ensinar é impossível. Ninguém dá de beber a um cavalo quando ele não tem sede, mas aprender é inevitável. Então a aprendizagem, ela não pode ser subdividida cartesianamente entre aprendizagem formal, informal, essas coisas que eles inventam, não é? Não descartam o Descartes e depois andamos para aí a segmentar tudo. Olha, um dos maiores erros que eu cometi, para não estar a falar dos erros de outros, foi o facto de eu ter começado a ser professor dando aula. Eu um dia caí em mim, tinha 25 anos, depois de 7 anos de dar aula, e eu pensava assim, porquê é que eu dou aula tão bem dada e todos os anos há alunos que não aprendem? Havia sempre um grupo que não aprendia. Claro, português leva tempo para perceber, eu percebi, um dia foi um Coan. Se eu dou aula, eles não aprendem porque eu dou aula. Ponto final. Pronto, descobri. Então eu não poderia continuar a dar aula. A aula é inútil e prejudicial. E atenção que eu não sou um jovem utópico, já fui. Sou um sexagenário, perdoai a arrogância, mais de 40 anos de chão de escola, desde o fundamental à universidade, trabalhei em todos os segmentos, e com acompanhamento de projetos que produziram excelência académica e inclusão social. Então, um dos grandes equívocos é pensar que a escola da Prússia, a escola da França do século XIX, a escola da Inglaterra da Revolução Industrial, ela pode ensinar alguma coisa. Não ensina. Quando se fala do IDEB, sabem o que é o IDEB? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Não é o Índice de Desenvolvimento. O D de IDEB é o D de Decoreba. Índice de Decoreba da Educação Básica. A pessoa mete na cabeça, acumula cognitivamente, vomita na prova e esquece. Têm dúvidas? Então vamos lá ver. Quem é que sabe fazer raiz quadrada? Levanta o braço. Mas eu levo lá um papel. Pouca gente. E saíram há pouco tempo do fundamental. Aprenderam a raiz quadrada? Não. Quem é que sabe os nomes dos titulares das capitanias hereditárias? Lá de cima até cá abaixo, vá lá. Quem sabe os nomes dos afluentes à margem esquerda do Rio Negro? Quem sabe? Eu posso continuar a fazer perguntas que não aprenderam, mas puseram em prova. Tiveram nota. Aprender é inevitável. Ensinar é impossível.
E isto é preciso meter na cabecinha, sobretudo do nosso mercadante e outros que tais. Porque o que se faz hoje no Brasil é desperdício puro. É insistir num modelo educacional que faliu há mais de 100 anos. Houve um senhor chamado Caetano de Campos, a quem pediram para fazer um relatório sobre as causas do insucesso escolar dos jovens brasileiros. Ele acaba o relatório dizendo: a causa principal do insucesso dos jovens brasileiros na escola é o professor dar aula, lecionar, tentar ensinar, apelar à memória. Caetano de Campos, relatório para o Império, 1887. Estão a ver? Pois é, meu amigo. Posso-te mandar um livrinho. Chama-se Dicionário dos Absurdos da Educação. Tá bom? Mais uma perguntinha. Onde é que está o microfone? Já o meteram ao bolso. Malandros, que isto... a gente não pode... Não pode... já vai ali. Estou brincando. Estou sempre a brincar, já perceberam? Então vamos ouvir. Tá. Eu estava a olhar para ali, mas... Quando te apresentaram, falaram que você... Aqui. É que eu sou baixinho. Tá bom, vamos lá. Falaram que você entrou na educação por um motivo de vingança. Teria como você contar um pouco da sua história pra gente? Essa é a pergunta que eu temo. Mas eu passo rápido por mim, porque aquilo que eu possa ter feito e que contribui qualquer coisa que possa ser útil para outros, não fui eu que fiz. Foi uma equipe. E, portanto, eu não posso falar autobiograficamente. Todo projeto humano de desenvolvimento é um projeto de equipe. E eu estive numa equipe. Mas então vou dizer porque é que eu fui para a educação e depois falaremos da equipe. Vou ser rápido. Espero bem. Então cá vai. Nasci numa favela. Meu pai foi preso, a minha mãe morreu, os meus companheiros foram assassinados ou morreram pela tortura política. Saí da favela decidido a ser professor. Mas antes fui eletricista e engenheiro. Para ser professor, nós vamos por uma de duas razões. Por amor ou por vingança. Eu fui por vingança. Porque eu fui excluído na escola. Por ser pobre, ser estrábico e outros delitos sociais. Então, eu fui dar aula e não conseguia vingar-me. Porque havia quem reprovasse, quem fosse excluído. E aí acaba a história individual. Um dia encontrei duas professoras que também tinham o mesmo problema que eu tinha. Perguntavam: se eu dou aula tão bem dada, se eu preparo tão bem, se eu preparo uns materiais ótimos, porquê é que há crianças que não aprendem? Porquê é que eu excluo? A partir daí nós vingamos. Vingamos mesmo. Aquela escola que há 40 anos eu ajudei a criar, era uma escola que ninguém queria. Porque mais de metade na quarta série não sabia ler nem escrever, mas sabiam bater em professores. A professora que eu fui substituir foi para o hospital 2 vezes e desistiu de ser professora. Foi para a empregada de um banco. Então, hoje essa escola é o centro do mundo, é a melhor nas provas nacionais. Eu tenho muita pena, que eu queria que todos fossem melhores. Não tenho culpa, não é? É uma escola que teve de mudar totalmente. Então vingamos-nos porque percebemos que dar aula é inútil e prejudicial, ter série ou ciclo não vale a pena. Cada um é o seu ritmo, não há seres humanos iguais, todos são únicos e irrepetíveis, portanto não tem de haver aula para todos ao mesmo tempo. Perguntávamos porque é que há 50 minutos de aula, ninguém sabe, também não fizemos. Prova, não prova nada, deixámos de fazer, fizemos outras coisas, avaliação. Deixou de haver diretor livre de ponto, porque onde há hierarquia não há autonomia. Deixou de haver tudo isso que faz as escolas ainda hoje e que produz ignorância e infelicidade. Portanto, nós vingamos-nos. Agora, quem quiser que veja, não é modelo. Mas é a prova que é possível. Mais ainda, escolas são pessoas. Fixa. Escolas são pessoas. Não são edifícios, guetos de juventude. As pessoas são os seus valores. E aquilo que elas fazem é coerente com os valores em que acreditam. Então, um projeto humano, que é um projeto de escola, é a manifestação desses valores que nós queremos transmitir. E o que a escola faz não é nada disso. O que é que a escola faz? A escola tradicional, qual é o valor fundamental? O egoísmo? A autossuficiência?
Tudo contrário. A falta de iniciativa, a falta de criatividade. Lógico. Por isso é que temos o que temos na política, não é? Eu não vou falar de política, que eu sou estrangeiro. Põe-me daqui para fora rapidamente. Bom, então já respondi. Está bom? Eu mando um livrinho também, chama-se Formação e Transformação. Eu lembro sempre de livros, escrevo tanto, eu tenho muito tempo, não é? Hotel, viagem e tal. Ontem estava em São Luís de Maranhão, a esta hora. Amanhã estou, é verdade, viajei a noite toda, imaginam. Bom, vamos lá, outra pergunta, que isto vai passar rápido. Não tens aí o microfone, mas fala que eu traduzo, vá. Toma lá. Opa, com licença, aqui em cima. Olha, já se anteciparam. Aqui. Então vá lá. Depois está aqui esta senhora, esta jovem também quer falar. Diz. Se quiser ir primeiro, pode ir, não tem problema. Bom, duas perguntas, na verdade. A primeira era sobre essa questão da necessidade da reforma moral, reforma de valores que tu defende. Queria que tu explicasse um pouco sobre isso e depois que tu explicasse um pouco sobre como tu acredita que isso deve mudar na educação. Que justamente essa questão dos valores e da moral e da ideologia não serem ensinados na escola. Como que tu acha que é a melhor maneira de fazer? Como acontece na Escola da Ponte? E como que tu acha que deve ser feito de hoje em diante? Olha, os jovens, os alunos, são espelhos dos professores. E eu vou contar um pequeno episódio da Ponte. E acho que vais entender no episódio. Um dia, a Escola da Ponte é uma escola pública, da rede pública, e que tem uma característica entre muitas outras. Ela acolhe os jovens que as outras escolas jogam fora. E um dia chegou à nossa escola um jovem com graves perturbações mentais mesmo. Nenhuma escola o admitia, nenhuma escola desejava que ele estivesse lá. E esse jovem tinha uma particularidade, ele fazia automutilação. Cortava-se com navalhas, com lâminas. O corpo dele era uma cicatriz total. Ele cortava e ficava a ver o sangue correr e ria. Ele chegou numa quinta-feira ao fim da tarde e a nossa presidente da Assembleia, a Cecília, 8 aninhos, veio ter comigo e disse: professor, temos um problema. Aquele menino que chegou hoje, aquele que se corta, ele foi ao banheiro e urinou no cesto dos papéis. Eu acho muito engraçada esta questão de cestos de papéis. Eu quando passo pelas escolas, quando quero saber como é que a escola é, o RG, eu começo por ir ao banheiro dos alunos. É muito engraçado. Porque até nisso se reflete essa hierarquia de valores. Para já tem aqueles dísticos estranhíssimos que diz: por favor, urine dentro do vaso. Mas há outro lugar onde urinar, é dentro do vaso, que eu acho. Depois, joga o papel, não sei o quê. É uma coisa incrível. Aliás, no Ministério da Educação eu vi uma coisa que nem me quero... Bom, não vou falar, senão mandam-me embora. É pior ainda do que possam imaginar. Depois, se eu tiver tempo, eu falo. Agora, voltando à questão. Outra coisa que há nas escolas em relação ao banheiro, eu já acabo a história, que a história é muito breve, isto é um parêntese rápido, é que há banheiro de aluno e banheiro de professor. E às vezes há banheiro de diretor. Olha a hierarquia mesmo na urinação e na defecação. Ou seja, o que é isso? Que valores são esses? Será que em casa também há banheiros para pais e banheiros para filhos? Onde é que nós estamos? Então, essa jovem estava preocupada com o moço que urinou nos cesto dos papéis. E disse-me: professor, amanhã temos uma assembleia. Estão a ver que eu estou a falar de dispositivos. Assembleia, caixa dos segredos, preciso de ajuda, posso ajudar, acho ruim. Uma série de coisas que estão lá nas escolinhas. Por isso é que não há aula nem nada disso. E eu disse: mas porquê é que estás preocupada? Olha, professor, amanhã na Assembleia isto pode vir a lume, não é? Está bom. Agora imaginai, sexta-feira, centenas de alunos, Assembleia, tudo em silêncio, lá, escutamos-nos uns aos outros. Votaram a ata da reunião anterior e a Cecília perguntou: alguém quer usar a palavra antes da agenda do dia? E o Pedro levantou o braço. O que é que tu queres, Pedro? Ele disse exatamente o que eu vou dizer agora. Meus amigos, nesta semana, um de nós urinou no cesto dos papéis. Ouviram? Um de nós. Eu quero pedir... eu sou da responsabilidade do recreio bom e dos banheiros. Eles lá todos têm uma responsabilidade. E o Pedro era da responsabilidade dos banheiros. Eles limpam. Quem suja, limpa. E ele diz: eu quero que me ajude, que todos nós ajudemos
um de nós a não voltar a fazer isso. O moço estava lá no meio, olhava para toda a gente a ver quando alguém dizia, foste tu, meu porcalhão, toda a gente sabia que era ele. Ninguém apontou para ele, ninguém olhou para ele. Solidariedade. Grande valor. Um dos três que a ponte tem. Solidariedade, autonomia, responsabilidade. Tem outros. Estes três são a matriz. Porquê? Porque os professores que há 40 anos começaram a ponte tinham entre si, em comum, 3 valores. E transmitem-nos em cada ato, em cada pormenor da sua vida. Esta é uma história. Eu atrevo-me a contar outra rápido. Rápido, espero bem que seja. Porque com dois episódios e um livro, eu mando um livro que se chama Dicionário de Valores na Educação. Publiquei há pouco tempo. Não dizem nada à editora, porque eles ralham-me, que eu mando tudo digitalizado para toda a gente. É um dos valores que eu tenho. Solidariedade. Eu partilho. Eu quando vejo, por exemplo, quando se faz uma prova nas escolas e o professor fica na sala para evitar, eu acho que, se eu não sei e tu sabes, se ele me dá o que eu não sei, é solidariedade. Toma lá. Não deixam, não permitem. Então, estamos aqui a um problema sério. Estou brincando. Ok. Em Portugal eu preciso te explicar. Então, a historinha é esta. Um dia chegam à escola, falaste da ponte, mas eu tenho uma novidade para vos dar. E queria mesmo que não me perguntassem mais nada da ponte, que é uma praga. Eu estive lá mais de 30 anos, hoje estão lá os meus alunos que já são professores. Eu gostaria de vos falar do Brasil, se quiserem. Agora vou encerrar com a ponte, com esta pequena história. Surgem na minha escola 7 jovens da FEBEM, da Fundação Casa, não é? Mudou o nome, mas continua tudo igual. Então, 7 jovens da FEBEM. Histórico desses jovens. Qual o quadro de valores desses jovens? Todos têm história de polícia. Assalto, estupro, tráfico, prostituição, assassinato. 7 jovens entre os 13 e os 18 anos. Isto foi há 30 e tal anos atrás. Nenhuma escola os aceitava, vieram para a ponte. Lógico. Chegaram, eu perguntei, o que é que querem aprender? O que é que querem fazer? E um deles disse, a gente pode mesmo fazer o que quer fazer? Pode. Então nós podemos trazer uns pássaros que temos na FEBEM? Podem, mas porquê? É que os guardas dizem que eles sujam tudo e fazem barulho. Nós podemos trazer para cá? Podem. E perguntei, onde é que vão pôr os pássaros? E diz um, eu estive a trabalhar num condomínio, eu fiz um viveiro, sabe o que é? É muito grande, os pássaros estão dentro como se tivessem liberdade. Vamos fazer isso, vamos lá. Então vamos fazer um projeto. O que é isso? Escrevam aí. O que é que querem fazer? Um viveiro. Para quê? Trazer os pássaros. Como é que vai ser o viveiro? Então olha, vão ver. Como é que se faz um projeto? O que é uma escala? E como é que vai ser? Em cantoneira. Quanta cantoneira? Quantos metros? Isso não sabemos. Então vão estudar. Quantos metros? O que é o sistema métrico? Medidas de comprimento. Múltiplos e submúltiplos do metro. E o que é que vão ter à volta? Uma tela. Quanta tela? Não sabemos. Quantos metros quadrados? Ponham aí. Quantos metros quadrados? O que é uma área? Como se calcula a área do retângulo? O que são medidas de área? O que é uma cadeia trófica? O que é um habitat? O que é... Ao fim de uma hora, eu tinha feito com eles um guião de pesquisa de 74 conteúdos de grade curricular que eles precisavam de saber para fazer um viveiro, que eles sabiam cortar, aparafusar, só não sabiam os conteúdos instrumentais. Aprenderam em 2 semanas e na quinta-feira da segunda semana tínhamos um viveiro lindo, um viveiro maravilhoso que eles tinham feito e aprendido. Então, no Já Sei e Posso Ajudar, que é um dispositivo, valores, partilha, eles puseram. Os 7 da FEBEM fizeram um viveiro. Quem quiser aprender a fazer um viveiro e o que são medidas de área, como se calcula a área do retângulo, vá ter connosco depois da Assembleia. Sexta-feira à tarde, centenas de alunos saem da Assembleia, sentam-se à volta do viveiro, no meio do gramado. Os 7 da FEBEM trazem umas cartolinas, não havia PowerPoint, isso foi há 30 e tal anos, metem e começam a explicar. Sabem que é uma escala? Nós vamos explicar. Pegaram numa régua. Cada centímetro aqui equivale a 2 metros aqui. A gente vai explicar. Tudo o que eles tinham recolhido como informação na pesquisa e que foi útil para o trabalho, eles foram colocando em prática. Informação transformada em conhecimento e conhecimento em ação, competência. Depois foram explicando e foram tirando dúvidas, que as crianças levantavam o braço e os professores foram anotando o que eles estavam a escutar, que era a avaliação. No final, e aqui é que estão os valores, eles vão a um cantinho, tiram um pano e dizia assim numa placa, os 7 da FEBEM fizeram um viveiro e oferecem à nossa Escola da Ponte. Levantaram centenas de jovens, batendo palma, cumprimentando, abraçando, parabenizando. Deixámos de ter 7 jovens da FEBEM
passamos a ter 7 maravilhosos seres humanos, hoje homens de mais de 50 anos, realizados e felizes. Partilha, solidariedade, responsabilidade, autonomia. São os valores. Não é pôr no papel, é fazê-los na prática. Não é mais do que isso. Educar não é mais do que isso. É pôr em prática valores. Claro que numa aula não se pode desenvolver autonomia. Ela é heterónoma. É o professor que decide o conteúdo que vai dar, quando vai dar, onde vai dar, do modo que vai dar. Dicionário dos valores. E depois vais ver aquilo que eu não disse, porque o que está escrito eu não falo. Tá bom? E depois trocamos figurinha. Mais alguma perguntinha? Agora sobre o Brasil. Estou brincando. Tem aqui uma perguntinha, 2 perguntinhas, mas o micro ainda está lá por cima, passeando. Professor, aqui, professor. Eu não vejo, mas imagino. Aqui embaixo. Está aqui. Boa noite. Boa noite. O senhor até pediu para não perguntar da Escola da Ponte, mas eu realmente estou assim, muito curiosa para saber como que funciona. E outra pergunta que eu queria te fazer é, porque aqui no Brasil, a gente sabe que as melhores escolas são particulares e os alunos que vão para as universidades públicas, que são consideradas as melhores pelos investimentos destinados, eu não sei a porcentagem ao certo, mas grande parte desses alunos são provenientes de escolas públicas, de escolas particulares. O senhor concorda com o sistema de cotas? O que o senhor pensa disso? O sistema de cotas é uma medida transitória, não vai corrigir nenhum erro histórico, nem compensar passadas tantas gerações. É um sucedâneo de um sistema educativo errado, mas não tenho grande opinião sobre isso. Quando tu falares de boas escolas, eu quero lembrar-te que vós sois bons jovens, apesar das escolas. E segundo, que é nas boas escolas, que foi nas boas escolas que andaram os bonsais humanos que nós temos hoje na política. E a questão é essa. Nas boas escolas, enche-se a cabeça de inutilidades, mas não se forma ética e moralmente. Eu queria que pensasses nisto. Porque aqueles que estão no poder passaram pelas boas escolas, não passaram pelas outras. Quanto ao acesso à universidade, o vestibular e a ENEM são aberrações. E, portanto, encerraria aqui a questão, recomendando a leitura de um livro que eu escrevi e que se chama Sozinhos na Escola. Está lá tudo o que eu não vou dizer agora. Está bom? Agora estou a ver se fujo às perguntas, a ver se falo do Brasil. Eu adoro o Brasil. É fazer a Deus? Não, eu não vou já embora. Podem fazer a pergunta. Eu queria saber como que pessoas que vivem em condições difíceis, assim, adquirem valores, porque a gente vê que muitas vezes, por exemplo, essas pessoas, esse exemplo que você deu desses 7 rapazes que eram da FEBEM, provavelmente eles não tiveram certos valores que deveriam vir de dentro de casa. Como que isso vai ser incutido neles para que eles possam ser diferentes? Essa garganta, uma cachaçinha à noite. Disse alguma besteira, foi? Bom. Ok. E agora, aproveita a tua pergunta para passar para o Brasil. Efetivamente, nós somos muito também um produto, não é? Os behavioristas dizem isso. Somos um produto do contexto, produto da educação familiar, social, por aí vai. Somos. Não é só isso, mas também somos isso. E a verdade é que aquilo que se vive hoje no Brasil é uma crise moral e que se faz sentir tanto na classe A como na classe D ou E. Mas é muito mais visível nos antros da violência explícita, que são, por exemplo, as periferias das grandes cidades e tudo mais. Os valores que lá se vivem são aqueles valores que eu vivia quando era jovem. Eu fui líder de gangue. Não se assustem, eu hoje estou completamente transformado, como se vê, mas fui. Porque estava condenado a morrer antes dos 30 ou dos 25 anos de idade. Ninguém nasce criminoso. Mas é a escala de valores que se vive numa comunidade. Achei curioso que houve uma criança, vou passar para o Brasil. Eu estou a trabalhar numa escola do Brasil, ou melhor, estou a co-criar numa escola do Brasil. Eu voltei à escola aos 60 anos de idade. E uma das crianças, essa escola, posso mostrar-vos um pouquinho dela, é brasileira, perto de São Paulo, e é constituída, em termos de composição humana, por crianças
com origem em 3 favelas, das mais violentas, entre Osasco e Cotia. Favelas onde morreram dezenas de jovens em outubro e novembro. Favelas onde há recolher obrigatório. Esses jovens têm uma escala de valores terrível. Porém, é possível inverter essa situação. É possível. Então, com esses jovens, eu perguntei-lhes, onde é que tu moras? Eles dizem, eu moro numa comunidade. Eu perguntei, comunidade ou favela? A comunidade, favela é feio. Eu disse, é feio porquê? E fomos fazer um projeto. Sabem como é que se faz um projeto? Quando uma criança pergunta, quando um jovem pergunta. Porque os jovens podem perguntar. Não perguntam. Mas podem perguntar. Vós até perguntais algumas coisas. Há uma pesquisa feita no Brasil que mostra que, no fim da educação infantil, só metade das crianças fazem perguntas de modo espontâneo. No fim do ensino fundamental, só 10%. No fim do ensino médio, menos de 1%. É uma tragédia, não é? A gente deixa de fazer pergunta, deixa de haver projeto. Aliás, eu notei isso. Eu, quando trabalhava no primário, no fundamental, eu entrava na sala, quando dava aula, bom dia, meus amigos. Eles respondiam, bom dia, tio, está bom? Como está, tio? Um beijinho e tal. Quando eu trabalhei no ensino médio, eu entrava na sala e fazia a mesma, bom dia, meus amigos. E eles respondiam, bom dia. Já não era mau. Quando trabalhei na universidade, eu entrava na sala e dizia, bom dia, meus amigos. Eles escreviam, bom dia, meus amigos. Tinha acontecido qualquer coisa. Então, quando uma criança faz a pergunta em relação à favela, em relação à comunidade, aí começou um grande trabalho em termos axiológicos. Eu perguntei, tu sabes de onde vem a palavra favela? Ele, não. Tu queres saber? Quero. Quem sabe de onde vem a palavra favela? Há um... Queres explicar? Então vai ser preciso passar-te o microfone. Ou então, se puderes dar um saltinho aqui. É porque é muito importante, não é? Se bem que aquilo que eu vou fazer está errado. Porque eu deveria dizer, procurai, pesquisai, aprendei. Mas agora, como é o teu nome? Ian. Ian, faz-me o favor então de dizer de onde vem a palavra favela. A palavra favela refere-se a uma planta que era abundante no morro da favela, onde houve uma agremiação de soldados que retornavam da guerra, não me recordo exatamente qual. Havia sido prometido a eles que, quando voltassem da guerra, seriam recompensados com moradia e outras coisas, mas isso lhes foi negado, eles ficaram sem ter onde morar e se agremiaram no morro da favela. E isso acabou ficando como sendo o nome desse tipo de agremiação de baixa estrutura. E agora vou completar o Ian, que foi muito bem na resposta, acrescentando outras coisas. É curioso que a escola não contempla estas questões que são básicas. O que é uma favela? Porque é que é favela? E agora o Ian disse o essencial, só vou completar. Essa criança foi pesquisar. E realmente, a primeira coisa que ele encontrou foi a palavra favela no Morro da Providência. Como o Ian falou, no Morro da Favela, Morro da Providência. Quem eram esses soldados? A maioria era gaúcha. Eram as tropas de Floriano Peixoto, que foram combater Canudos. E Canudos foi a última tentativa de fazer um Brasil fraterno, justo, igualitário. Mas que no tempo da Primeira República, a República dos Marechais, dos genocidas, dos assassinos fardados, que destruíram uma comunidade perfeita, onde não havia conflito sequer, onde a terra era de todos, onde havia paz, onde as prostitutas se convertiam em mulher de virtude e os jagunços mais violentos do sertão em homens tranquilos. Canudos, dirigido por um homem chamado António Conselheiro, que foi um santo. Lia Campanella e Tomás Moros, e não era monárquico. Então, o que aconteceu foi que a última campanha, não é? Depois do Moreira César ter morrido, e a criança que queria saber o que era a favela, foi encontrar tudo isto, a história, sem nenhum professor lhe explicar. Ela descobriu. E quando ela percebe que na última campanha o exército já não tinha recursos para pagar aos jovens soldados, abandonou-os no Espírito Santo e no Rio. E aqueles soldados tinham consciência de ter cometido um genocídio, um crime, destruindo uma comunidade perfeita. E então, quando ocuparam aquele morro da Providência, deram o nome de favela, que é a planta
mais abundante em Canudos, em homenagem a Canudos, porque é uma planta que significa resiliência. Resiste ao frio mais intenso do sertão e ao calor mais tórrido. É poético. Eu orgulho-me de dizer, nasci numa favela. E a criança deixou de dizer comunidade para dizer favela. E agora pode dizer favela ou comunidade, não interessa. Interessa que a gente tem que saber porque é que é. Então, querem ver um bocadinho dessa escolinha onde a gente pratica os valores direto? São crianças? Querem ou não? Não sei se querem. Um pouquinho? Vós podereis ver daqui por uns meses, porque essa escola existe há 1 ano e 5 meses. Recebemos cerca de 400 jovens sem saber ler nem escrever, só sabiam xingar, bater, cuspir, destruir, pichar. Agora não há um caso de indisciplina, toda a gente sabe ler, não há um conflito sequer, tudo lindo. Então, vai aparecer agora no circuito comercial um filme feito em novembro do ano passado. Vós ides ver, eu vou procurar só passar-vos 3 ou 4 minutos do trailer desse filme. Peço ao meu amigo Bruno, creio o Bruno, o Tiago que está lá atrás, que é o Bruno, para passar um bocadinho que diz assim, teaser 1, teaser 1. Vamos ver um bocadinho do trailer do filme que vai aparecer no circuito comercial sobre o projeto Âncora. Vão ouvir falar brasileiro, que é o brasileiro que faz a Escola do Brasil. Vamos então ouvir, se der, teaser 1. Vamos orar, a ver se ela vai aparecer. Novas tecnologias, é complicadíssimo. Ou o Bruno adormeceu. Bruno! Ou então já não é o Bruno e ele não sabe o que eu estou a pedir. Teaser 1. Isto tinha sido tudo planejado, perceberam? Para ver se estavam acordados ou estavam a cochilar. Estavam todos acordadinhos, que riram-se e tal. Então pronto. 20 minutos. É? Eu estou a olhar para aqui porque o tempo para mim não... Daqui a pouquinho, pronto. Já falta pouco. Aqui a minha colega está aqui a mostrar-me o cartazinho para eu me calar quando for preciso. Vamos lá. A escola chama-se Projeto Âncora. Fiquem com a tia. Será que é possível de criar essa escola, uma escola desse tipo, que seja uma escola alegre, prazerosa, ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Me sentia muito presa dentro de uma sala de aula. E aqui não, aqui você pode vir aqui, sentar aqui, fazer uma lição do livro, aí dá aquele arzinho de liberdade. Tudo que a gente for fazer aqui é brincando. Nós vamos estudar, ler, escrever, plantar, comer, lavar, fazer, jogar, tudo brincando. Top? Falei, como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão que eu jogo para vocês. Vamos fazer uma aposta. No dia em que a gente não conseguir mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Claro, 100%. Eu refaço essa aposta há 27 anos. Mas algumas questões extremamente importantes foram deixadas de lado, não é? Da formação humana mesmo. Esse ser humano é um sujeito que desenvolveu as habilidades e capacidades que um ser humano precisa desenvolver e que a educação precisa ajudar a desenvolver, a formação crítica, a formação analítica. Esse sujeito consegue fazer uma boa leitura de mundo. Algumas questões que eu considero como sendo fundamentais. Dava muita lição, assim, a gente não aprendia, eles fazia pra gente copiar. Se a gente tiver dúvida naquela lição que a gente quer fazer, a gente levanta a mão, o professor vem. Fala o que você precisa de ajuda. A gente fala, a gente precisa ajuda na interpretação de texto, que eu não consigo escrever isso, não consigo entender aquilo, tal. Aí o professor vai lá e ele explica pra gente, ele não vai, pensa um pouco. Então o certo é 2 por 1. Vamos fingir que isso é uma pizza cortada em 2, que é mais fácil para entender. A Beatriz comeu 1, sobrou 1. Sei. Eu tava cansada de ficar sentado, olhando o professor, não poder argumentar alguma coisa. Por que a gente vai poder levar o chocolate? Por quê? Porque a gente entrou em um consenso que nós poderíamos levar
Porque a gente ia dividir com todo mundo. Porque nós seríamos coletivos. O mundo mudou, a clientela da escola mudou. Como é que a escola pode permanecer igual? É uma escola que não funciona mais. Então a escola tradicional é um jeito, teoricamente, de não ensinar a gente. O dia que eu tirei a grade, eu fiquei com muito medo, porque eu não passei pelo conselho de escola. Daí quando eu tirei a grade, eu fui pro recreio e uma menina disse pra mim assim, diretora, ainda bem que a senhora tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido para ficar preso. Nós acreditamos que a educação tem que ser protagonista, né? Os alunos têm que participar ludicamente, envolvidos na aquisição do conhecimento e na aquisição da prática do aprender. A escola brasileira, meus amigos. Agora ninguém pode falar da ponte, já tem no Brasil. E se isto acontece com crianças vindas de favela, e se isto acontece com pessoas que são os seus valores, por que é que não acontece noutros lugares? Fica o convite. Esta senhora que aparece no circo, só para dar um exemplo das pessoas e dos valores. A minha amiga Penha, o circo é a nossa ágora, é o centro. À volta tem ateliês de mosaico, eutonia, maracatu, dança, matemática, português, por aí vai. Ela estava sentada no circo, ela nunca foi à escola, ela nasceu no circo, vive no circo. Para 400 alunos só temos 5 professores. Temos toda a comunidade lá dentro e lá fora. Ela estava sentada e eu perguntei, Penha, porquê é que tu estás aí sentada com um ar tão triste? E ela respondeu, sabes, professor, estou preocupada com o Maicon. Lá é tudo Maicon, Washington, é tudo assim. E eu perguntei, mas estás preocupada com o Maicon porquê? Sabes, professor, o Maicon tem 15 anos, não sabe ler, os outros já sabem, ele não quer aprender. Eu disse, Maicon, aproveita agora, tens 15 anos, não aprendeste? E ele respondeu, Penha, cala-te, porque eu ganho muito dinheiro com o que eu faço e não preciso de aprender a ler. Já perceberam o que ele fazia. Agora não faz, isto foi há um ano atrás. Aí eu perguntei, Penha, mas porquê é que estás preocupada com esse Maicon? E ele respondeu com uma simplicidade incrível. Sabes, professor, é que foi o Maicon e a família do Maicon quem matou o meu filho. Meus amigos, é o silêncio de reverência, perante esta mulher que põe em prática a solidariedade. Vejam o privilégio que eu tenho, por isso é que eu não vou para Portugal. Então, querem ver como é que a criança cria autonomia, iniciativa, empreendedorismo? Querem ver um pouquinho? Se calhar não querem. Querem ou não querem? Então vamos ver um bocadinho. É um ficheirozinho que diz, todo o eco. É uma parceria, nós trabalhamos com parcerias. Vão ver como é que a criança faz um projeto a partir de material desperdiçado que ela transforma em brinquedos para vender, gerar renda. Vamos ver o Todo Eco, que é uma parceria que nós fazemos com uma empresa maravilhosa, de grandes amigos. Vamos lá ver se dá. Oremos. Vai, Corinthians. Não vai. Estou brincando. Eu disse Corinthians. Não, eu não quero falar do Grêmio nem dos Colorados. Eu não quero. Portanto, foi neutral. Também não vou falar do Atlético Mineiro, porque... Bom. Não há todo o eco. Todo o eco. Eu gosto destes bocadinhos porque mostra que a gente tem de prever, gerir em previsibilidade. Já vai dar. Reparem nestas criancinhas. É lá no projeto Âncora também. Gênios, vamos trabalhar. Todo o material é reciclável. Este é o projeto que eles começam a fazer, a descrição. Fazem um protótipo e depois é a produção. Aprendem física, matemática, português, tudo. Trabalho de equipe.
E a música do Hermeto Pascoal. Ok. Eu poderia passar mais umas coisinhas, mas o tempo já vai quase no fim, não é? Muito obrigado. Então, mais alguma pergunta para a gente poder continuar a conversa? O Ian quer fazer uma pergunta. Vai ser difícil a resposta porque sinto que vai ser difícil. Se eu não souber, eu depois mando por e-mail a resposta. Levo tarefa para casa. Ora, parece que ninguém quer dar o microfone ao Boa noite, Ian. professor. Ian, vais ter que aguardar. Boa noite. Uma assombração. Aqui, professor. Boa noite. Vamos lá. Professor, Portugal é um modelo, exemplo, né, na descriminalização das drogas. Mas a gente sabe que esse assunto é um tabu em qualquer lugar, né? E como tu acha que isso deve ser tratado na educação? Ixi, também me parecia. Não foi o Ian, mas... Olha, eu estava um dia num congresso e uma senhora, no final, levantou-se e disse: sabe, eu até gostaria de ter feito o que você fez, mas eu sou mulher, não é? Eu disse: eu sei, a senhora é mulher, eu sou homem, mas porquê? Sabe, eu falhei como professora e como mãe, assim, pronto, minha senhora, está bom e tal. Não, é que eu tenho 2 casos, 2 filhos e tal, mas eu não queria aquela conversa, era uma conversa triste, uma coisa assim, enfim, deplorável, mas eu lá ouvi a mulher. E ela disse: sabe, um dos meus filhos é o que, a minha senhora? Sabe como é? Assim, não sei o que é. E assim, e o outro? O outro, ele é dependente trafica e consome droga. E tal. Assim, mas por que é que acontece isso? Eu dei-lhe uma boa educação. Assim, pois, e o que é que a senhora dizia? Aí eu dizia: cuidado, a droga é má. Pois, eu disse, a senhora começou exatamente pelo lado errado. Ele provou e viu que era bom. Deixou de confiar na senhora. E ela perguntou-me: porquê? O senhor sabe que é bom? Sim, eu sei. Foi um escândalo logo, não é? Mas eu não quero dizer mais do que eu já disse. Aí eu comecei a conversar com ela. Não é? Normalmente, trabalha-se o problema da droga, do consumo e do tráfico, tentando remediar as consequências, quando deveríamos ir às causas. Eu ajudei a construir um projeto de um colégio de classe A, onde eu encontrei a maior desgraça humana que possam imaginar. Muito pior que as favelas, porque eram jovens entregues a si próprios, com uma solidão profunda, entregues ao tráfico e ao consumo de estupefacientes. O que é que eu penso que como a droga deve ser tratada nas escolas? Naturalmente, eu tenho 2 filhos e nenhum deles ficou dependente. Experimentaram. A gente tem de experimentar para saber. Isto é discutível, mas eu defendo isso. É a formação experiencial que nos conduz à nossa orientação de vida. O que é preciso dar aos jovens? Condições de verem algum significado na existência, para que não haja problemas de angústia existencial ou de perda de sentido da existência. As coisas começam aí. E hoje, um tempo onde nós nunca tivemos tantos meios de comunicar e nunca tão solitários nós estivemos, o que prevalece é a gangue, é o grupo, é a pressão. E vós jovens, sabeis perfeitamente o que eu estou a dizer, não estou a dar novidade nenhuma. Em Portugal, como noutros países da Europa, trabalha-se muito a despenalização do consumo. E isso baixa logo para metade a violência que acontece a partir da necessidade de ter dinheiro para comprar, não é, o produto. Mas não é também a solução. A solução é passar por uma escola onde realmente exista aquilo que falta nas escolas, que falta na educação, que é a criação de vínculos amorosos, vínculo afetivo. A educação não é neutra e afetivamente ninguém é neutro. Um professor não pode dizer: eu gosto dos meus alunos todos, está a mentir. Então, nós temos que perceber que tudo radica, esse consumo que depois leva à dependência, radica na falta de algo, que se preenche com algo. E tanto pode ser uma heroína, como pode ser o vinho, como pode ser uma novela das 8, ou o Big Brother, não é? Ou os sertanojos e os creus e o funk carioca. Enfim, então, cada um toma a droga que quer. Uns injetam, outros são estuprados intelectualmente. Então, temos aqui... É verdade, é verdade.
Ser dependente da droga é estar alienado. E a maioria dos alienados que eu vejo são... Bom, não vou dizer o que são. São pessoas, pronto. Eu tenho um livrinho sobre isso. Formação e transformação. Se me mandas um livrinho, um e-mail, mando-te o livrinho e depois trocamos figurinha. Está bom? Que agora está quase a acabar o tempo. Eu vi para aí tantos braços levantados. Eu agora não sei o que fazer. Quem é que tem o microfone? Está aqui tanta gente... As perguntas que vós não possais fazer hoje, mandam pela internet que eu respondo, tá bom? Não se preocupem com isso. Onde é que está o microfone? Está aqui tanta voz ansiosa por... Ah, está ali, já apareceu. Vamos lá. Olha aí a colaboração, cooperação. O micro está passando rapidamente. Vai chegar? Chegou. O Ian, que é um gentleman, dá o micro à senhora. Muito bem, gostei. Tá ouvindo? Tá. Desde que eu soube da Escola da Ponte, eu tinha uma dúvida e agora tenho a honra de poder perguntar para você. Assim, o método nessas escolas são bem diferentes dos tradicionais. E eu queria saber, assim, as crianças que estudam nessa escola, como elas se saem depois no vestibular? Porque todo mundo precisa de uma graduação, assim, para entrar no mercado de trabalho e tal. E se eles não são acostumados nessa linha, como eles se saem quando eles precisam enfrentar isso? Eu vou responder à pergunta, mas vou dizer que no Âncora, neste projeto, para o ano vamos ter ensino médio, com um técnico profissional da Pronatec, porque há muito jovem que saiu do ensino fundamental sem o diploma e que precisa de alguma fonte de rendimento, não é? Vamos ter ensino médio que pode dar acesso à universidade. Os alunos da Escola da Ponte são os melhores nas provas do vestibular. Eu fico tão triste. Eu quero que todos sejam os melhores, são eles. Se tiveres dúvidas, que eu creio que não tens, eu mando-te o último relatório que foi feito pela Comissão de Avaliação do Ministério da Educação de Portugal. Isento. Mando-te e tu vais ver. Quando vão para outras escolas, são nota 10 em tudo. E nos vestibulares são os melhores também. Como é que se explica que alunos que não fazem prova, que não perdem tempo a fazer prova, sejam alunos que são os melhores nas provas? Se alguém conseguir explicar. Eu pergunto quando me dizem, eu estou perplexo, como é que vós conseguis isso? Eu digo, eu estou perplexo, como é que vós continuais com esse modelo falido a condenar sucessivas gerações à ignorância e à infelicidade? É só isto que eu respondo, não estou zangado contigo. Estou a dizer que fico possesso, como é que as pessoas continuam? Eu sei porquê. Se eu sei. Qual é a formação que fazem com esses professores? Miserável. E eu fui professor universitário e, portanto, sou a causa da miserabilidade. Vamos continuar com outra pergunta. Tem um livro sobre isso. Chama-se Para Alice com Amor. Para Alice com Amor. É um livro lindo. Foi feito para a minha neta Alice. Tem 5 netos. Escrevo um livro para cada um. Vamos lá ouvir. Professor Zé. É lindo. Professor Zé. Aqui? Agora vai ser aqui em na cânone. direita. Professor Zé. Aqui. E está aqui uma moça também. Valeu. Pode ser os dois. Podem fazer os dois. Vamos lá. Não ao mesmo tempo. Um de cada vez. Vamos lá. Professor, se o senhor tivesse 20 anos hoje e quisesse, assim, melhorar o mundo de alguma maneira, como o senhor se prepararia e como faria isso? Lendo 3 livros. É verdade. Quando eu estava na universidade, perguntavam-me qual é a bibliografia. Eles pensavam que eu ia recomendar aqueles Edgar Morin, Gilles Deleuze, tal. Eu dizia, 3 livros. E eles pegavam logo na caneta. Vocês já leram os 3 livros? O Pequeno Príncipe, O Profeta de Khalil Gibran e o Siddhartha. Está lá tudo. Se quiserem, podem ler o Alcorão e a Bíblia, ou se quiserem, podem ler... Está lá tudo. O resto é aquilo que a gente vai procurando. Se eu tivesse 20 anos, voltaria a fazer o mesmo que fiz. Por isso é que eu estou bem, feliz. Não é? É bonita, é bonita, é bonita. Professor, boa noite. Primeiramente, eu defendo que, para uma melhoria do país a longo prazo, focar em crianças é o principal, é a primeira coisa a se fazer. Mas, se pensando numa coisa a curto prazo, na melhoria e na correção de adolescentes e de adultos que já estão imersos em comunidades carentes, assim, economicamente falando, o senhor acha que esse modelo de escola, esse modelo de educação, é de alguma forma reaplicável
a adolescentes, a adultos que estão hoje, e como chamar essas pessoas para participar desse tipo de coisa? Como seria para melhorar essa questão também para eles? Ok, então vai ser a última resposta. As perguntas, depois que tiverem, mandam pela internet, porque já acabou o tempo. E eu vou dar a resposta rapidamente, que depois posso mandar um livro também. Eu tenho tantos, porque eu tenho que dar a ler, não é? Olha, a escola do Projeto Âncora ainda é uma escola porque só tem 1 ano e 5 meses. Dentro de 2 anos, se quiseres visitar, tu vais encontrar uma comunidade de aprendizagem, numa cidade educadora. Vais ver uma plataforma digital onde os alunos têm o portfólio de avaliação. Vais encontrar favelas que têm LAN house ao serviço para que recolham toda a informação que precisam para fazer projetos de desenvolvimento local sustentáveis. E vais ver um lugar onde vai deixar de haver sequestro, onde vai deixar de haver crime, onde vai deixar de haver tudo aquilo que hoje existe. E se duvidas, vai lá ver dentro de 2 ou 3 anos. Nós estamos a fazer algo que é protótipo, mas que tem de ser transformado em política pública. Porque nós não podemos pensar só nas crianças que nós temos hoje. Temos que pensar nos irmãos mais velhos que estão a enveredar pelo tráfico, pela prostituição. Temos que pensar nos seus pais que estão presos por uma razão. Temos que pensar nos seus filhos que foram assassinados e por aí vai. Então vai ser dos 0 aos 100, aos 120, não importa. E agora, deixar a tarefa para casa foi a pedido de um amigo jovem. Eu vou deixar essa tarefa para casa porque o professor deixa a tarefa para casa. Estão prontos? Cá vai. Há mais de 2 milénios, houve um homem que passou quase toda a sua vida escrevendo tratados sobre os seres viventes. Ele chamou-se Aristóteles e foi preceptor de Alexandre, da Macedónia. Num dos tratados, Aristóteles abordou a questão dos animais domésticos, Domus Animalis, e escreveu: a mosca doméstica possui 8 patas. Verdade aristotélica, indiscutível, que os copistas passaram de século para século, de milénio para milénio, como verdade absoluta. A mosca doméstica possui 8 patas. Pegavam na pena de ganso, passavam de papiro para papiro. Até que um dia, um monge, talvez animado de espírito científico, parou, naquele momento, e foi procurar uma mosca. Apanhou a mosca, contou as patas e ficou perplexo. Queres ver que ela está mutilada? Apanhou outra, contou as patas, voltou para o papiro e escreveu: a mosca doméstica possui 6 patas. Questionou a verdade aristotélica. Então, tarefa para casa: contar as patas das moscas. Ficai em paz, open your mind e obrigado por este bocadinho.